Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Bom, João Campos já tem um vice e, além disso, Caruaru vai receber a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses são os temas de hoje do Cafezinho com Mário Flávio. Bom dia, Mário. Muito bom dia para você, Laís. Bom dia ao nosso ouvinte que está acompanhando a programação aí da Rádio Cidade desde cedinho. Pois é, ontem mais um dia daqueles, né, para movimentar de vez a política, não só de Caruaru, mas também de todo o estado de Pernambuco. Ontem no Recife, por exemplo, tivemos a confirmação do Vitor Marques, né, como vice de João Campos na chapa da Frente Popular. E o detalhe é que registramos lá a presença de 12 partidos, né, num evento, né, que contou aí com a participação do prefeito do Recife, João Campos, para a confirmação aí do Vitor Marques. Então esses 12 partidos são aqueles, né, que dão sustentação à Frente Popular desde o início da gestão, principalmente quando o Eduardo Campos foi governador aqui do estado de Pernambuco. Alguns partidos saíram, depois voltaram, outros que foram para a oposição, depois não acompanharam mais e agora já estão aí servindo de base de sustentação para o prefeito do Recife, o João Campos. Destacar entre eles o MDB, né, de Raul Henri, inclusive que fez parte da Frente Popular, indicou o próprio Raul como vice quando Paulo Câmara foi eleito governador pela primeira vez, né, isso na eleição de 14. E depois, na sequência, a gente vê partidos importantes como os componentes da federação, o PV, com o deputado Clodoaldo Magalhães, que estava lá, e também, né, o PCdoB, né, que indicou o Vitor Marques aí para a vaga de vice. Sem falar no partido de Marília Reis, né, o Solidariedade, Marília, que disputou contra João Campos a eleição de 2020, né, e agora faz parte da base. Mas sem dúvida nenhuma, o maior partido, né, de maior destaque ontem na presença foi o PT. O PT que pleiteou essa vaga de vice o tempo todo, mas ao final de contas, né, teve que sucumbir à vontade de João Campos, assim como o pai dele fez, Eduardo, quando colocou o PT para a oposição aqui no estado, porque Eduardo visava disputar a presidência contra o PT. Isso nos planos dele acabou dando certo, né? Ele coloca o PT na oposição e o PT travou uma briga interna quando João Paulo era o principal nome do partido, mas Humberto Costa liderava as principais alas e acabou Humberto tendo que colocar João Paulo na vice para disputar naquela ocasião contra Geraldo Júlio, e o PT acabou sendo derrotado no Recife pelo PSB. E ali iniciava uma trincheira muito grande entre PT e PSB. Essa trincheira ela acabou, né, quando Eduardo ele morre no acidente de avião. Depois os partidos se desencontram mais uma vez ali quando Dilma Rousseff sofre o impeachment, né, e o PSB, com muita gente inclusive votando a favor do impeachment. Depois, antes disso, né, Aécio Neves foi candidato, Paulo Câmara chegou até inclusive receber a Aécio para declarar apoio, e depois o partido se reencontra mais na frente, né, na eleição contra Bolsonaro, quando o PSB acaba indicando a vaga de vice de Lula, hoje com Geraldo Alckmin, né, e houve esse reencontro. O João Campos, muito habilidoso que foi lá em Brasília, foi lá e conversou com o presidente Lula, mostrou a ele que, mesmo o PT tendo alguns nomes aqui para pleitear a vaga de vice, se ele coloca esses nomes, ele poderia ter aí, né, o não voto dos bolsonaristas, que hoje cerca de 30% a 40% estão votando em João Campos, de acordo com as pesquisas. Lula não aceitou muito, mas acabou concordando com o João Campos, e os petistas tiveram que engolir goela abaixo essa vontade de João Campos, que na verdade, a bem verdade é que João Campos tem a pretensão de se candidatar a governador em 26, né, e acredito eu que essa vaga de vice para o PT vem em 2026. Ele precisava colocar alguém da sua confiança também para ser vice-prefeito do Recife, porque ele saindo daqui a 2 anos, Vitor Marques assume essa função. Lembrando que ele não é do meio político, é um técnico, estudou com o João Campos no curso que João Campos fez na Universidade Federal, Engenharia Civil. Depois os dois foram ficando amigos. Vitor Marques acabou sendo chefe de gabinete de Paulo Câmara,
e estava como chefe de gabinete aí, né, do João Campos. Então, sem dúvidas nenhuma, foi o que muita gente está chamando de humilhação para o PT no Recife. Mais uma vez, o próprio ex-prefeito João Paulo ficou reclamando, chiando até o final, mas prevaleceu a vontade primeiro de João Campos e depois a vontade de Lula. Por mais que os petistas chiassem nos bastidores, mas vai ter que todo mundo votar em João Campos mesmo. Tem um pequeno grupo dissidente, mas é um pequeno mesmo, né, que promete votar em Nadane Portela para a prefeita do Recife, mas acredito eu que não fará diferença nenhuma na eleição do ano que vem. Falando em PT, hoje inclusive o senador Humberto Costa estará aqui na Rádio Cidade às 11 horas no Cidade Entrevista para bater um papo, né, com a nossa bancada da política, e vai responder sobre esses e muitos assuntos. Ainda falando da política agora no âmbito local, ontem e regional também, né? Ontem tivemos um vídeo que foi gravado pelo ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Estavam ao lado dele o deputado federal e pré-candidato a prefeito de Caruaru, Fernando Rodolfo, também o pré-candidato a vereador Silvio Nascimento, né, e o deputado estadual, o coronel Alberto Feitosa. Os quatro confirmaram que Bolsonaro fará uma agenda, o que a gente chama na política de périplo, né, um giro pelo estado de Pernambuco, em 10 cidades mais ou menos, começando por Petrolina e vindo até o Recife. Bolsonaro deve vir a Caruaru dia 8 de agosto. Lembrando que 2 vezes Bolsonaro já marcou a agenda para vir em Caruaru e nenhuma das duas ele conseguiu comparecer. Fala na questão política, né? A primeira foi em 2018, na semana que Bolsonaro viria para cá, houve aquele episódio da facada, ele acabou ficando internado, não conseguiu vir. Depois, em 22, Bolsonaro veio aqui no São João, né? Ele não era candidato ainda, mas participou do São João. E agora Bolsonaro marcou uma vinda a Caruaru, mas aí ele adoeceu, teve que ser inclusive internado e tudo, mas agora dessa vez vai. E o Fernando Rodolfo comemorou bastante, inclusive fez card, né, ao lado de Gilson Machado, Bolsonaro, Alberto Feitosa e o Silvio Nascimento. E esse card repercutiu muito nas redes sociais, com as pessoas comentando bastante. Então ainda não se sabe o local, né? A gente vai tentar descobrir onde vai ser esse local, mas deve receber muita gente aqui da região. Lembrando as cidades que Bolsonaro passa, as principais: Petrolina, Salgueiro, Arco Verde, Garanhuns, Caruaru e Recife. O que chamou a atenção nessa história todinha é que Bolsonaro deixou de fora, pelo menos por enquanto, da agenda, a cidade de Santa Cruz, Capibaribe, né? Porque Bolsonaro tem uma ilha ali em Santa Cruz. Todo mundo sabe que ele venceu a eleição em 18 contra o Fernando Haddad por lá. Foi a única cidade que ele venceu em 18. E foi a única cidade que ele venceu o Lula também em 2022, quando ele disputou contra o petista a presidência. Ninguém ainda entendeu ao certo. Inclusive, Bolsonaro tem 2 pré-candidatos lá que defendem o nome dele. A Alessandra Vieira, que é do partido de Bolsonaro, o PL, e o Robson Ferreira, que é um suplente deputado federal, é um bolsonarista raiz. E não dá para entender ainda por que a cidade de Santa Cruz, tendo 2 candidatos, uma eleição, né, que poderia até dar uma virada de chave lá, já que o Elinho Aragão, que é o candidato do prefeito Fábio Aragão, é favorito para ganhar esse pleito, mas Bolsonaro, junto com a equipe, eles deixaram a cidade de Santa Cruz de fora dessa agenda, pelo menos da agenda inicial que foi divulgada. Isso talvez mude, né, com a repercussão que está tendo, mas por enquanto a situação é essa e Bolsonaro não deve vir à cidade de Santa Cruz, Capibaribe. Mas os aliados dele, principalmente aqui em Caruaru, eles comemoraram bastante essa história. Olha, tem convenção marcada para hoje na cidade de Toritama. Serginho Colim, né, e o vice dele, eles fazem essa convenção hoje. Lembrando que é o Gil Custódio, né? Os dois, eles fazem essa convenção e contam com o apoio do prefeito de Toritama, o Edilson Tavares. Olha, daqui a pouco, dentro do Manhã Cidade, eu vou trazer um fato inusitado, né, que até agora ninguém entendeu direito o porquê, mas o fato é que uma vereadora do PSDB estava ontem lá na porta da convenção. Na convenção não, né? Estava na porta do evento que foi anunciado a vaga de vice de João Campos. E ela dá um abraço no prefeito do Recife e na sequência aparece uma senhora que se diz: eu sou a mãe de Heloísa, meu governador, chamou assim João Campos. E sabe quem é Heloísa, Laís e ouvintes? Heloísa é a pré-candidata a vice na chapa de Romerinho
do PSDB lá de Santa Cruz do Capibaribe. Então, isso rapidamente ganhou, viralizou, né, como a gente costuma dizer aqui na linguagem das redes sociais, porque muita gente questionou essa aliança de Raquel em Toritama. Se a mãe da vice-prefeita lá, que tem o apoio de Raquel, tá chamando tá chamando João Campos de meu governador, isso repercutiu bastante. O pessoal da assessoria tentou rapidamente remediar o fato, inclusive anunciou que a convenção do PSDB lá em Santa Cruz, lá em Toritama, acontece nos próximos dias, no dia 27 mais precisamente. Mas o fato é que repercutiu muito mal para a Heloísa, que teve que administrar uma crise, né? Principalmente ela sem ter nada a ver, mas foi a mãe dela. E literalmente, né, os laços familiares, às vezes, eles repetem o que a pessoa vê em casa, né? Porque se é a mãe da candidata a vice que chama o principal adversário de Raquel, de meu governador, pegou muito mal para ela, que teve que se explicar bastante, principalmente a cúpula do Ninho Tucano. Daqui a pouco a gente vai repercutir todas essas falas aqui dentro do Manhã Cidade. Laís, eu volto com você dentro do jornal. A gente se encontra amanhã. Um abraço. O cafezinho. Vamos tomar um café